Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, tá certo? Eu e a professora Luciana, nós montamos essa apresentação para vocês e o objetivo é aproximar vocês da compreensão dessa questão que envolve o uso pedagógico dos artefatos digitais. E de fato, para começar essa nossa conversa, nós acreditamos que a gente deve mostrar para vocês o significado, então, dessa expressão, né? O uso pedagógico dos artefatos digitais, dessa frase em suma. A primeira pergunta que nos cabe, então, é trabalhar sobre a ideia do que é ou o que são esses artefatos digitais, né? Para que a gente consiga contextualizar nossa resposta, é de suma importância que a gente compreenda que no mundo em que nós estamos agora, e principalmente na profissão que nós exercemos, que é a profissão de docente, ou que vamos exercer no futuro, né, no caso dos licenciandos, o elemento da comunicação é vital. Não há como você exercitar a docência, pelo menos não há como, na minha mente até agora, como você evitar, vamos dizer assim, as possibilidades de comunicação que a sociedade, que a cybercultura, que todo esse conjunto de aparatos tecnológicos coloca aí à disposição. Evitar esse tipo de produto hoje em dia seria como se a gente estivesse mantendo a docência numa perspectiva bastante artesanal. E talvez até anterior a isso, né? Até anterior ao processo artesanal. Porque o que justifica um médico não usar celular, ou não usar e-mail, ou não usar métodos ou meios através dos quais os pacientes pudessem efetivamente entrar em contato com ele? O que justificaria, a não ser uma visão mais artesanal, um matemático não usar artefatos tecnológicos que possam permitir para ele o cálculo, como é o caso de uma calculadora eletrônica? O que justificaria você usar métodos arcaicos de medição, você tendo hoje a possibilidade de uma medição através de um artefato tecnológico, como por exemplo uma régua? Então é essa situação, vamos dizer assim, que a gente quer mostrar e que o docente, vamos dizer assim, se encontra hoje em dia, né? O docente ainda fundamenta muito pouco as suas ações, inclusive fundamenta muito pouco as suas decisões em relação ao uso ou não uso de determinados artefatos tecnológicos. Como eu citei agora há pouco, por exemplo, a régua, a calculadora, uma caneta, um lápis, um quadro branco, um giz, que também é um artefato tecnológico, né? Quer dizer, um docente que não utiliza isso, então ele vai exercitar a docência conforme as lendas nos contam, né? Fazia Sócrates para, sei lá, 10, 15, 6 pessoas, não se sabe. Na verdade, não se sabe nem mesmo exatamente o que é que ele fazia, né? Mas, em suma, os artefatos tecnológicos, é isso que a gente quer colocar para vocês, estão nos envolvendo constantemente. A ideia de artefato é bastante tranquila, certo? O artefato vai ser, para nós, nesse momento, não é? Existem outras definições, mas é qualquer artefato feito ou modificado pelo humano dentro de uma determinada cultura e que evidencia, vamos dizer assim, a atividade humana, né, dentro dessa cultura, ou seja, é algo artificial, né? Artefato artificial, tá certo? Ele é um produto que ele não é, vamos dizer assim, decorrente de evoluções naturais, por assim dizer, né? Evoluções que não necessitariam da intervenção da mão humana. No caso, a gente vai entender então o artefato como esse objeto que é uma característica da nossa, é uma das peculiaridades da nossa humanidade. A palavra digital, ela vai se inserir aqui, como nós vamos ver mais adiante, né? Antes da palavra tecnológicos. Eu quero primeiro falar para você sobre a ideia do digital, para que a gente compreenda que nós estamos falando de artefatos tecnológicos digitais. Tecnológicos porque estão usando a técnica.
porque a técnica é efetivamente a movimentação que vai nos afastar das condições naturais. Se você me diz assim, em que momento, vamos dizer assim, o ser humano é natural, de fato, né? Bom, na maioria das vezes quando ele nasce. No momento em que ele começa a ser exposto ao uso de uma espuma, onde ele é deitado dentro de um berço no hospital, ele já está começando a fazer o uso da tecnologia, né? Na medida em que ele está em um ambiente esterilizado, ele já está fazendo o uso da tecnologia. E se ele nasceu no interior do estado, nas mãos de uma parteira, provavelmente esta parteira já tenha desenvolvido métodos tecnológicos para, vamos dizer assim, facilitação do parto. Ou seja, não é natural, como seria de repente na maioria dos bichos, não é? Não racionais, que tem o parto só e etc. Então a própria existência de uma parteira já caracteriza, vamos dizer assim, uma ação tecnológica. Mas a ação tecnológica que nos interessa de fato, e por isso a gente veio direto para cá, é a tecnológica digital, né, que tem origem no latim digitus, que vem da palavra dedos, né, porque os dedos eram usados para contagem, né, então eram os dígitos, e na nossa contemporaneidade ele é mais vinculado efetivamente à ideia da computação eletrônica, né, e sobretudo a uma forma, vamos dizer assim, de relacionar estes eventos eletrônicos na característica binária, né, de 1 ou 0, e que no caso de um computador é assim que ele se comunica, né, ele vai fragmentar a informação o mais possível até chegar a elementos de 1 ou 0. E isso vai caracterizar um processo digital, né, que é uma contagem, um dedo, 2 dedos, 3 dedos, né, ela é fechada. No caso da máquina a gente vai trabalhar com 0 e 1, é binário. Bom, entendendo então a ideia de artefato, de tecnológico, de digital, a gente vai então juntar e vai pensar nesses artefatos digitais, né, de fato. Os artefatos digitais, tecnológicos que nós estamos falando, eles são produtos que vão possibilitar a geração de tarefas e que são produtos construídos a partir dessa lógica digital, e eu acredito que um dos mais conhecidos, né, ou pelo menos um dos mais proliferados, vamos dizer assim, em termos de compreensão, ainda que não seja de aquisição, seja o computador, né? É um artefato digital. E nós vamos conversar um bocado sobre essa parte do computador e sobre essa questão de como utilizá-lo, né? E quando a gente fala nessa coisa da utilização, a gente quer trazer para vocês a ideia do pedagógico, tá certo? E para encurtar a discussão, né, já que existem outras formas agora que o pessoal está trabalhando, que é a andragogia e tal, eu não sou partidário dessa perspectiva. Acho que foi um bom corte no conhecimento, criar uma ideia de uma forma, né, de condução dos adultos, né? Mas isso eu não gostaria de deixar passar em branco, né? Quando a gente fala da aplicação de técnicas pedagógicas para a docência, a gente na verdade está falando de condução, né? E efetivamente na palavra pedagogia, como vocês podem ver, é a condução de criança, mas não no sentido da criança cronológica, tá? No sentido da criança, da nossa juventude frente àquilo que nós não conhecemos, não é? Talvez se a gente pensasse nos deuses, né, olhando para nós fôssemos como crianças, independente de termos 60, 50 ou mais tempo cronológico aqui. Então, o que a gente está abordando, na verdade, é o aspecto da nossa condução frente àquilo que nós não conhecemos. Por isso, essa condução, vamos dizer assim, ela pode ser feita por especialistas para que auxilie, no caso, o professor, né, o docente, a efetivamente usar as técnicas possíveis para a docência, e algumas delas, ou muitas delas, são oriundas da compreensão pedagógica. Então, quando se fala em uso pedagógico, na verdade se fala em uso que fazemos esses artefatos desenvolvidos utilizando a lógica digital
com a finalidade de conduzir de forma mais facilitada os sujeitos ao conhecimento. Ora, se a gente não descobre, se a gente não se apropria da forma como nós podemos utilizar esses artefatos digitais, nesse sentido que eu estou colocando aqui, né? De facilitação, de mediação, de provocação para a apropriação do conhecimento, se nós não conseguimos descobrir como utilizar esses artefatos para proporcionar isso, né? Proporcionar uma maior motivação, então não tem sentido de serem usados, tá? A verdade é essa. Você se vai utilizar os artefatos tecnológicos digitais, a gente pensa que você vai utilizar isso dentro da docência com uma visão fundamentada do uso disso. É isso que nós estamos tentando aqui, até porque sem ter uma visão fundamentada, o sentido de uso disso fica algo bastante temerário, fica algo bastante complexo e o risco que você corre de não dar certo é muito grande. Não é um risco pequeno, não é um risco fácil. Ora, nós podemos utilizar esses artefatos partindo de alguns pressupostos que são muito importantes que você conheça, né? Um dos primeiros que a gente vai trabalhar é de que a docência ela é um ato técnico-cultural e não é um procedimento natural, não é um procedimento dogmático, não é um procedimento inspiracional, mas pode conter esses outros elementos. Pode conter a naturalidade, pode conter as dogmatizações, pode conter as inspirações. Um professor inspirado é como se eu dissesse sobre um artista inspirado, um pintor inspirado, um médico inspirado, um advogado inspirado, um docente inspirado. Mas a gente deixar na mão da inspiração a ação docência, não. A ação docência é efetivamente, entre tantas outras coisas, um ato técnico e cultural. E a gente está escolhendo essas duas variáveis para que fique mais tranquila essa discussão. Nós poderíamos ter aqui uma discussão mais profunda sobre a ideia da docência, que na verdade a gente acredita que é de fato necessário. Então a docência é um ato técnico-cultural. Ora, como um ato técnico-cultural, um dos pensadores, que é Meillet, é francês, né, é contemporâneo, e ele vai colocar dois extremos, né, dois extremos que são extremos nossos conhecidos, tá certo? De um lado, o docente, né, centralista, autoritário, que vai estar num extremo da situação, da docência, e no outro extremo a gente está colocando o limite do docente voluntarioso, né, e carismático, que é o professor que é o professor amigo, o professor muito amigo, né, o professor voluntarioso, né, por assim dizer. Dentro desses dois extremos, a docência, vamos dizer assim, ela vai acontecer de acordo com o Meillet. Claro que nós poderíamos utilizar uma outra escala de compreensão disso, mas acredito que essa para nós no momento está interessante. Por quê? Porque a gente funciona quase que de forma binária no que diz respeito à compreensão da nossa própria ação docente. E é tão evidente isso que ou o professor ele se torna um professor centralista, ele se torna um professor autoritário, ou ele se torna um professor voluntarioso e um professor apoiado em seu carisma pessoal. E a técnica e a cultura da docência vão sendo esquecidas. E aí a resposta que a gente começa a ver é que o professor dá aula do jeito que ele é. Imaginem vocês se os outros profissionais fossem trabalhar nas suas áreas do jeito que eles são. Né? Isso não funciona assim. É claro que o nosso jeito de ser ele influencia as nossas ações técnico-culturais, é óbvio, mas não pode ser só isso, não é? O que você acharia de um psiquiatra que você fosse consultar e que gosta de tomar sua cervejinha no final de semana e fosse tomando sua cervejinha para dentro do consultório? Isso não existe, né? Inclusive, durante muito tempo, essa impessoalidade foi defendida, né? Os americanos gostavam muito de dizer, né? Quando você vai para o trabalho, você deixa os problemas para a porta fora, né? Por fora do local de trabalho, né? A gente já sabe que não é bem assim, né? Que isso, na verdade, é só uma analogia fraca, né? Então, dentro desse aspecto, dentro do aspecto do controle e do voluntarismo,
dentro do aspecto da autoridade, né? Do autoritarismo ou da autoridade de fato, do outro lado carismático, né? Ou bufão. Então, dentro desses espaços a docência acontece. E o que a gente quer mostrar é que existem momentos onde você vai ter que ser mais centralista autoritário e outros momentos em que você vai ser mais voluntarista carismático, e dentro desse branco e preto, inúmeras matizes de cinza. Você pode ser de inúmeras maneiras. Você não faz a aula como você é. Você faz a aula com a técnica e com a cultura que você constrói, e essa técnica ela pode mudar de acordo com a situação. Então isso, vamos dizer assim, é uma preocupação que nós temos. Se você acrescenta as tecnologias digitais, os artefatos digitais, dentro desse processo, é óbvio que ele tem que ser integrado nessa situação. Não significa que eu vou pegar o pessoal, vou jogar na frente de um computador e ele vai ficar lá realizando um software qualquer e dizer que com isso ele vai estar aprendendo algo. Pode aprender? Claro que pode. Mas não é esse o processo docente, tá certo? O processo docente envolve esses momentos de integração, envolve essa capacidade de você, ora estar no digital, ora estar no orgânico, volta para o digital, vai para o orgânico e assim fica. Um outro elemento que vai nos ajudar no pensamento sobre o uso dos artefatos digitais na educação, ou na docência, é exatamente a perspectiva levantada por Tardif, não é? Em 2002, onde é colocado o seguinte: os saberes dos professores estão associados às pessoas, à experiência, à sua história de vida, situação de trabalho, e deve ter a disposição de conhecer e compreender os alunos nas suas particularidades e evolução em sala de aula. E eu até arriscaria colocar para vocês que nem só em sala de aula, mas admitindo que a perspectiva de Tardif fala em sala de aula, então a gente mantém. O que ele está nos dizendo com isso? Não é? Ele está nos dizendo com isso que aquilo que vocês carregam, aquilo que eu estou carregando para vocês agora, tem tudo a ver com o meu cotidiano, tem que ter tudo a ver com o meu dia. Eu não consigo me transformar, a não ser que esta transformação faça parte do meu ser. Então, o que a gente quer dizer é que não existe um sujeito professor e um sujeito fora da docência. O que existe são momentos em que o sujeito se traveste como docente e momentos em que ele se traveste como alguém que está indo numa festa, numa dança. São os papéis, no caso, que nós utilizamos, vamos dizer assim, na nossa sociedade. Não é? E é preciso que o professor reconheça isso. Reconheça isso conscientemente. Reconheça que as suas experiências de vida, elas sejam experiências de vida favoráveis, que elas sejam experiências de vida que ele possa trazer efetivamente para auxiliar no processo de troca de conhecimentos dentro da sala de aula. É muito importante que o diálogo sobre a tecnologia não esteja centrado na tecnologia. Nesse caso, a tecnologia não é o nosso carro-chefe e provavelmente vai demorar muito tempo para ser. O nosso carro-chefe é você, o nosso carro-chefe é a docência, não é? E a tecnologia é um elemento integrado nesse processo. De outra forma, como é que eu poderia dizer para vocês isso de uma forma bastante clara? As analogias elas são sempre perigosas, né? São sempre muito restritas, mas vamos lá. Uma obra de um artista não é o artista. Né? Ela traduz elementos que o artista conseguiu expressar naquele momento. Uma obra de engenharia assim. Uma peça de teatro que um coreógrafo, aliás, que um escritor de teatro faz, ou uma dança que um coreógrafo, vamos dizer assim, idealiza, ela não é o coreógrafo, entende? Ela é um produto, né, dos pensamentos e do ser coreógrafo. A mesma coisa acontece com a docência, né? A mesma coisa vai acontecer com a docência. Então, a tecnologia, nós é que devemos, nós docentes, humanos, orgânicos, é que neste momento, talvez isso um dia mude, devemos expressar o que nós queremos da tecnologia, e não o contrário. E isso aconteceu desde dos anos 80, de meados dos anos 80 para cá. Muitas vezes o professor era levado a ter que trabalhar com o computador e quem ditava o que o professor deveria fazer dentro da sala de aula era o técnico eletrônico, era o desenvolvedor de software, isso não existe, na verdade, né? Isso é um exemplo de que nós fomos, nós aceitamos essa escravidão à tecnologia. E isso tem que mudar. Isso só muda se o professor, se o docente se apropriar desse processo. Bom,
E um outro ponto também que a gente não pode deixar de considerar, tá certo? Que é o fato de que nós estamos trabalhando agora, quem está, vamos dizer assim, trabalhando com a docência nesta época, nesta contemporaneidade, ele está tratando com nativos digitais, tá certo? Isso não depende de você gostar ou de não gostar de computador, gostar ou não gostar de filmagem, gostar ou não gostar de smartphone, gostar ou não gostar de telefonia celular. Esse pessoal que a gente está trabalhando hoje nasceu dentro faz parte dessa cultura, tá certo? Se fez parte da nossa cultura no passado, e eu não digo que isso não aconteça hoje, mas se no passado o nosso respeito pelas pessoas mais velhas era uma coisa que era embutida nos processos culturais de muitas camadas sociais, não é? Hoje a gente pode dizer que a tecnologia ela está embutida também em muitas camadas sociais, né? Claro que alguns têm mais acesso, outros menos, como alguns têm mais acesso à educação, outros menos, e isso é assim que funciona mesmo. Mas o que a gente não pode se enganar é o seguinte: nós estamos exercitando a docência com pessoas que, na sua maioria, são chamados de nativos digitais, ou seja, nasceram dentro dessa perspectiva, dessa contemporaneidade da cybercultura e da lógica digital. Quer dizer, são caras que não têm ideia do que era o planeta antes do celular, né? São caras que não têm ideia do que era você fazer fotografia e ter que gastar um dinheirão tendo que mandar revelar as fotografias porque as fotos eram analógicas, tá certo? Então, quer dizer, isso é um outro mundo, né? Um outro mundo não, é o mesmo mundo com uma grande transformação. Né? E parece que a gente não quer, como docentes, liberar dos paradigmas antigos e começar a se introduzir nesses novos paradigmas. Prova está que, efetivamente, a docência e a educação é uma das coisas que menos muda, né? Dentro dessas áreas da ciência. Né? Qual é a física que é praticada hoje que é a mesma praticada no século XIX? Né? Não existe. Agora, a docência existe. Né? Nós fazemos uma docência do século XIX. Ainda que com diálogos contemporâneos e com palavras bem novas. Esses artefatos digitais, a gente vai chamar então das tecnologias digitais de informação e comunicação. E como é que a gente vai usar então isso? Bom, um dos primeiros elementos é que nós precisamos trabalhar com a digitalização desse mundo material. Nós temos que entender que nós podemos levar essa informação do mundo material para as pessoas, né? Nós temos que aprender a trabalhar com parcerias, porque senão o nosso volume de trabalho vai ficar absurdo. Então eu acho que falar assim, a minha sala de aula, os meus alunos, na verdade dizer assim, o volume de trabalho enorme, absurdo no qual eu quero mergulhar. Nós vamos ter que trabalhar as formações e nós vamos ter que trabalhar dentro de uma perspectiva, no mínimo, interdisciplinar. Porque não existe outra possibilidade.